A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 2. A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Terça-feira. Introduzidos na Comunhão da Vida. Ler com oração. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Todos os livros e cartas do apóstolo João foram escritos por volta do ano 90 depois de Cristo, em Éfeso. Naquela época, a igreja sofria com o surgimento da heresia que dizia que Cristo não viera em carne. Os escritos de João visavam livrar a igreja desse erro diabólico. O diabo sempre induz o homem a misturar fé com lógica humana. E, pela lógica, é inconcebível que Jesus, sendo Deus, tenha se tornado um homem. Daí surgiu o gnosticismo. O gnosticismo teve início no final do século I e procura entender as coisas de Deus por meio da razão humana. Alguns não acreditavam que Jesus fora concebido do Espírito Santo e nascera da Virgem Maria. Achavam que Jesus havia nascido como nasce todo homem comum e que Cristo havia entrado em seu corpo por ocasião de seu batismo e saído de seu corpo antes da crucificação. Isso são tentativas de explicar, pela lógica humana, as coisas pertinentes a Deus e os fatos sobrenaturais e espirituais relativos à fé. O gnosticismo começou a distorcer a verdade com esse tipo de explicação e pregavam que somente alguns afortunados conseguiam aprofundar-se no conhecimento espiritual. Por isso, conseguiriam viver uma vida humana perfeita. Isso não existe e é totalmente contrário à verdade bíblica. Por essa razão, João enfatizou em seus escritos que as coisas de Deus não são tangíveis pela lógica humana e não podem ser analisadas usando a razão. As coisas pertinentes à fé só se tornam acessíveis após aceitarmos a palavra de Deus crendo nela, que é uma pessoa viva. Por isso, João começa seu evangelho dizendo: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Capítulo 1, versículo 1, versão King James atualizada. Cristo, a palavra, estava no princípio com Deus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 4. Recebemos a vida de Deus ao crer em Cristo, a palavra da vida. Conforme lemos, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 2, versão King James atualizada. Essa vida é Jesus. Nosso Senhor Jesus é a própria vida. A palavra que o apóstolo João anunciava à igreja era a vida. A palavra da vida, a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada, é a mesma que nós anunciamos. O apóstolo João ainda disse: O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. A palavra que João anunciava era diferente de quaisquer outras palavras.
O objetivo de anunciar a palavra da vida era introduzir na comunhão da vida os que a ouvissem e nela crescem. Ou seja, todos os que recebem a vida de Deus são introduzidos como membros no corpo de Cristo. Essa comunhão, primeiramente, é com os apóstolos, que são os canais usados por Deus para transmitir a palavra da vida. João foi um desses canais. Comunhão significa participação. Quem recebe a palavra da vida participa da comunhão, ou seja, entra na circulação da vida, junto com quem a anunciou. João anunciou a palavra, mas disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3, parte B. Isso quer dizer que ele não era a fonte, mas sim um canal, apenas um transmissor. A fonte da vida é o Pai, e o Filho é a própria vida eterna, que Deus quer dar ao homem. Nós que não tínhamos qualquer acesso a Deus, fomos introduzidos na comunhão da vida, ao crer na palavra da vida. Que coisa maravilhosa Deus preparou para nós! Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.